Milhares de trabalhadores, Brasil afora, enfrentam a agonia de não receber salários e acertos em casos em que as empresas onde trabalham entram em recuperação judicial ou falência. É a certeza de saber quando vai receber, o que tem direito e se vai receber ao entrar numa fila de credores de uma firma que já fechou as portas. Um projeto de lei para alterar um trecho da legislação trabalhista propõe na Câmara Federal a entrada de mais uma entidade nesse tipo de processo para defender os trabalhadores. A Rafaela é gerente comercial. Trabalhou durante 1 ano e 3 meses numa empresa do ramo de construção civil. Foi demitida depois que a empresa fechou as portas, sem avisar a funcionária. Desde 2020, ela espera uma decisão da Justiça para receber o que tem direito. É um choque, né? Porque você fica totalmente desprevenido. Você perde o seu chão. Frustrada, uma percepção de valor, né? Viu? A gente se sente inferiorizado, como se nós não tivéssemos feito absolutamente nada. Segundo o advogado da Rafaela, a empresa encerrou as atividades por falência depois de vários problemas na administração. O proprietário da empresa, ele não cumpria as vias adequadas, né? Então ele não conseguiu honrar com os compromissos dele. Ele misturava o capital da empresa com o capital próprio. Então foi isso que levou a empresa à falência. Quando uma empresa com dificuldades financeiras não tem condições de recuperação judicial, ou seja, desenvolver um plano de renegociação com credores para sair da crise, ela acaba sendo obrigada a fechar as portas por determinação da Justiça. E, na maioria das vezes, o maior prejudicado acaba sendo o trabalhador. Cabe ao trabalhador, ao advogado dele, começar a busca pelo patrimônio. Então aí a gente entra naquela questão que pode ter leilão de bens, de prédios, de máquinas, pode inclusive acontecer, caso a empresa não pague, de haver a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa e os sócios terem que responder com o patrimônio pessoal por essas dívidas trabalhistas. Nesse caso, segundo o advogado, os processos costumam ser bem demorados. Dependendo da situação, o trabalhador chega a esperar até 20 anos para receber o acerto. Nos últimos 2 anos, o número de empresas em dificuldades financeiras encaminhadas para falência saltou 80% no país, de acordo com a Serasa. Somente em janeiro foram 72 requerimentos. Embora o maior número de pedidos seja entre empresas de médio porte, são as micro e pequenas empresas que têm a maior proporção de falências deferidas. No começo do ano, foram 31. Antes de chegar à situação de falência por causa de dívidas, algumas empresas costumam entrar com um pedido de recuperação judicial. Apresentam um plano de renegociação com credores e têm um prazo para pagar as contas. Quando isso acontece, os credores trabalhistas têm prioridade. Quando é apresentado o plano de recuperação judicial na Justiça, os primeiros a receberem as verbas são aqueles que têm direito a verbas alimentares, que são as verbas decorrentes aí de relações trabalhistas, que são salários. Então, os trabalhadores eles são a prioridade no pagamento dessas verbas na recuperação judicial. Um projeto do deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL, prevê a alteração da CLT para dar mais transparência ao processo de demissão de trabalhadores em caso de falência ou de recuperação judicial de empresas. Segundo o deputado, os sindicatos poderão participar, votar e decidir nas negociações trabalhistas. A ideia do projeto, que tramita na Câmara dos Deputados, é agilizar o processo para que os trabalhadores recebam salários atrasados e outros benefícios em caso de falência ou recuperação judicial das empresas. Então a gente quer incluir nessa questão de recuperação judicial de falência a participação das entidades sindicais como negociação, não que eu vou autorizar, mas que tenha preferência, primeiramente, nos créditos dos trabalhadores. Se houver demissão, que seja prioridade a negociação com os trabalhadores. Quem ainda espera para receber o que tem direito sabe o quanto a demora atrapalha. O Felipe espera 4 anos para receber o acerto de um supermercado onde trabalhou como operador de caixa. Na época, a empresa entrou em recuperação judicial e ele foi demitido sem receber todo o acerto. Todos estão na Justiça, que já tem um longo percurso de 4 anos e a gente está sempre com esse sofrimento, essa luta de querer apenas receber o que é nosso. E é muito complicado, porque todas as vezes quando a gente vai atrás de alguma notícia,
uma notícia para nós mesmos. A gente não consegue. Essa espera normalmente é angustiante, né? Para quem trabalha e de repente da noite para o dia ou do dia para a noite perde o emprego, simplesmente não tem mais nada a receber e fica sem chão mesmo, como disseram alguns personagens.